Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio de número 4. Semana passada, no episódio de número 3, o tema foi Filhos da Fé. Não deixe de assistir. Hoje o tema será perseverança, a difícil tarefa de permanecer em oração. Então, bora lá. Romanos capítulo 12, verso 2. Alegrem-se na esperança, diz o apóstolo Paulo. Sejam pacientes nas dificuldades e tribulações e perseverem nas orações. Gente, final de ano, muito o que agradecer, mas muitos de nós estão cansados. Cansados do trabalho, da labuta diária, de uma sociedade injusta e corrompida, da própria caminhada na fé e de não podermos lidar com situações e problemas além das nossas forças. Essa incapacidade de resolver certos problemas cansa, desgasta, abate e exaure as forças. Nós ficamos desanimados por vermos que a gasolina do tanque está acabando. As orações parecem carecer da fé que as impulsionariam até o trono de Deus. A falta de fé cansa, desanima, pois quanto menos confiamos em Deus, mais dependemos de nós mesmos. E assim drenamos energia que poderia ser usada em funções e atividades mais nobres para perseverarmos mais um pouco. Quem não crê, confia em si mesmo, em suas próprias forças e em soluções que o seu próprio conhecimento e o seu entorno podem oferecer. E tudo isto é limitado, falível, enfim, não é confiável. O que realmente traz ânimo e abastece a perseverança em meio às lutas é tirar os olhos de nós mesmos e, em esperança, apontá-lo para o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E assim aconteceu com Abraão, que é o personagem que nós estamos estudando. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. Farei de você, diz Deus para ele, uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Uma baita promessa. Isso foi em Gênesis capítulo 12. E aí, Deus prometeu para Abraão um casal sem filhos, ele com mais de 75 anos, ela uma senhora de 65 anos, que a descendência desses dois abençoaria nações. De cara já foi difícil de crer, mas Abraão, falou, opa, recebi essa promessa do Deus Todo-Poderoso que eu não enxergo, mas que eu sei que é real. E Abraão era um cara de fé, a gente sabe, a palavra de Deus falou, semana passada estudamos que ele é o pai da nossa fé, só que a promessa começou a demorar. As orações pareceram não fazer efeito, ficou difícil de perseverar. E aí vieram os planos, Gênesis capítulo 15. Falamos do 12, agora no 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, naquele momento já não aguentou mais e respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantaram, ou do que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, tive uma ideia. Eliezer de Damasco, o Damasceno, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Tá aí Deus, olha, aquilo que a gente combinou, não aconteceu, então bora lá, tem uma ideia, assina aqui o meu plano. Resposta do Senhor. O Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. E em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se você for capaz.
Este é o número de descendentes que você terá. E a palavra de Deus diz: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. A fé no caso de Abraão foi crer no algo impossível, e algo impossível que ia demorar e que estava demorando. Então vocês veem que a fé de Abraão é maior do que a gente imagina. Aí, como nós fazemos, ele veio com a ideia de ter um plano, como eu disse, de dar um help, uma ajudinha para Deus. O filho do meu servo será o meu descendente. E Deus disse: não, meu plano para você é muito maior do que isso. Conta as estrelas. Uau, que promessa. Sara, sua esposa, era idosa e não podia ter filhos. Ora daqui, ora de lá, mas a promessa do filho parecia distante demais. Daí, ela veio com um plano, o tal do help. Mesmo contra a minha vontade, pensou ela, meu esposo se deitará com a minha serva e o filho dela será o cumprimento da promessa. Tá aí, Gênesis capítulo 16, versos 1 a 4. Sara, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sara disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã, ou seja, já faziam 10 anos que a promessa lá atrás tinha vindo. Abraão teve relações com Agar, ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sara, sua senhora, com desprezo. E aí Sara subiu nas tamancas e começou a dizer a Abraão: você é o culpado disso, tá vendo? Você quer arrumar essa ideia? E aí sobrou para ele. Bom, independentemente dessa questão do casal, atrasou, e Sara, como boa humana que ela era, como nós fazemos muitas vezes, trazemos a Deus a nossa ajudinha, o nosso help. Queridos, Deus não precisa de ajudinha. Ele é o Deus do impossível, nós sabemos que Ele é o Deus do sobrenatural. Suas promessas se cumprem e seus métodos não são tradicionais, ortodoxos, convencionais. Ele tira de onde não tem e faz nascer aquilo que não existe. Por isso, oramos e buscamos somente a Ele e a mais nenhum outro. Sabe por quê? Porque só Ele é Deus, só Ele é único, só Ele tem soluções, saídas, inclusive para as promessas que Ele fez. Ou seja, Ele não solta a promessa e depois fica tentando ver como resolver a promessa que Ele mandou, não é verdade? A fé nele é a chave que abre a fechadura, que destrava a tramela, que rompe a porta da promessa, da bênção, do agir de Deus. Pode demorar sim para nós, mas Deus tem o tempo certo, o tempo de Deus. Ele é o Pai da eternidade e o tempo é seu servo, seu criado, que obedece às suas ordens. Queridos, 25 anos se passaram e finalmente Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90, tiveram o filhinho da promessa. Ou seja, a partir do ventre de Sara, com 90, Deus trouxe Isaac e cumpriu aquela promessa. Nada foi fácil, as incertezas, as dúvidas, mas finalmente Deus cumpriu sua promessa. Voltamos ao texto que nós lemos no começo, que diz assim, né? Alegrem-se na esperança. Tenho certeza que Abraão, quando Deus o levou para lá e mostrou as estrelas, ele se alegrava em Deus, se alegrava na esperança de que um dia aquilo podia acontecer. Sejam pacientes nas dificuldades e tribulações. Não é fácil, não é fácil. E perseverem nas orações, que também não é fácil. Mas Abraão é inspiração para nós. Colossenses capítulo 4 confirma isso. Paulo, em outra carta, disse assim: perseverem em oração com a mente alerta e o coração grato, agradecido. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, contou uma parábola que diz lá sobre o dever de orarmos sempre
e nunca desfalecermos. O Senhor se agrada em uma fé que persevera, em orações constantes, em pessoas que não são vento de palha. Diz o final do texto de Lucas 18 dessa parábola: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, diz o Senhor Jesus Cristo, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, queridos, a nossa fé, na verdade, ela tropeça nesse tempo, nessas dificuldades, e isso é normal. Nós somos humanos e Deus sabe da nossa estrutura, mas Ele estica a nossa fé, Ele estica nas tribulações para que a gente cresça em fé e ganhe músculos robustos para crermos mais e mais no Senhor. E você perguntou para você mesmo qual que é a sua taxa de desânimo? Em quanto tempo você desanima? Há pessoas que são mais resistentes para isso, outras menos. A palavra de Deus diz que Ele não nos dá um fardo acima do que nós podemos suportar. Muitas vezes são situações muito difíceis. Sim, queridos, há tribulações que parecem ser maiores do que podemos suportar e que demoram mais do que deveriam durar. Abraão passou pelo teste da perseverança. Eu também passei por poucas e boas que só o Senhor Jesus para livrar e aliviar a jornada em meio ao fogo cruzado das provas. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Conheço muitos que estão exatamente agora em uma fornalha de grande tribulação, consigo mesmos, com seus queridos ao seu redor, e nada é fácil. Nós não julgamos esses irmãos, longe de nós julgá-los, nem somos insensíveis para com estes queridos, porque nós mesmos também passamos por situações assim. Pelo contrário, nos sensibilizamos e acrescentamos a nossa perseverança em orar por nós, a perseverança em orar por eles. Intercedemos confiados sempre na bondade e na misericórdia do nosso querido e amoroso Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso papel. Nós não temos a quem recorrer e, ainda que tivéssemos, esse alguém não resolveria. Recorremos ao Senhor Todo-Poderoso e Amoroso. Quando nós oramos, alguém disse: transferimos as angústias e as dores da terra para as portas do céu. Este é o nosso papel: orar por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, perseverarmos em oração por aqueles que estão sofrendo. Nossa oração, então, por estes é para que Deus fortaleça a eles e a nós e conceda ânimo e forças para que haja perseverança em meio às lutas terríveis que a vida nos traz. Abraão, queridos, é inspiração para nós como pai da fé e pai da perseverança. Ele descobriu, no final da sua vida, quem era na realidade o Deus que ele havia encontrado. Quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, uma terra cheia de deuses de pau, de pedra, de ferro, ele não conhecia aquele Deus maravilhoso e ele foi conhecendo ao longo da sua jornada, perseverando, e descobriu que nele, só nele, há esperança. Isaías capítulo 40, o texto tão conhecido, diz assim: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos que estão fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Queridos, queremos hoje abençoar aqueles que estão em lutas, aqueles que estão em tribulação, e a nós mesmos que estamos perseverando neste final de ano para pedalar e chegarmos ao final do ano crendo, convictos que o nosso Senhor Jesus Cristo tem ouvido as nossas preces. Diz o texto de Isaías 41:6, que eu gosto muito, diz assim: que cada um deve encorajar o seu amigo, dizendo, seja forte. Numa outra tradução diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse,
esforça-te. Então nós não estamos aqui trazendo peso sobre esses queridos, pelo contrário, queremos aliviar as suas cargas em oração, dividindo com eles aquilo que eles têm passado. E para você que está ouvindo, que está carregando um peso grande, quero deixar o texto de Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não desanime, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e com a minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso papel aqui nessa terra é aprendermos a confiar em Ti, Senhor. E isso não acontece da noite para o dia e nem em meio a poucas tribulações. Diz a Tua palavra que por muitas tribulações nos importa, é importante que entremos no reino dos céus. Pai, apesar de não querermos essas tribulações, nós não queremos passar por esse período. Nós sim, Senhor, enquanto atribulados, vamos procurar, Senhor, pela Tua graça e a Tua força nos ajudando a perseverar em oração, Senhor. Porque assim, Senhor, estaremos agradando o Teu coração. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor abrevie, Senhor, o tempo de luta dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo esta palavra, daquele que não Te conhece, que está passando por muitas lutas, que o Senhor esteja com ele, fortaleça, enriqueça a sua fé e que possa alongar ainda mais o seu vigor, que cansados eles possam ter as suas forças renovadas e possam, como diz o texto, subir com asas como águias e possam renovadamente, Senhor, Te adorar, Te buscar, Te servir. Senhor, nossa força é tão pequena, nós desanimamos tão fácil ou tão facilmente, mas, Senhor, em Ti renovamos as nossas forças. Por isso, Senhor, neste instante, elevamos o nosso olhar, os nossos olhos, os nossos pensamentos, para que o nosso coração se encha de fé em Ti, Senhor, crendo, Senhor, lendo a Tua palavra, descobrindo os Teus testemunhos, as Tuas maravilhosas promessas, para nós e para o nosso entorno, nossa família, Senhor. E assim perseveraremos como Abraão, Senhor. Dia após dia, ano após ano, até que um dia estejamos diante de Ti, Senhor, quando todas as Tuas promessas vão se cumprir para a nossa vida. Muito obrigado, Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que Deus preparou para você, minha querida. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Se você gostou, curta aí, mande a sua mensagem, se inscreva no nosso canal e envie essa mensagem de perseverança para aqueles seus queridos que Deus colocar no seu coração agora mesmo. Não deixe para depois. Alguém apareceu na sua mente agora, envie essa mensagem para ele, para que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Amém.